Acompanhe na telinha a primeira questão, olha o que pergunta. Na destilação do petróleo, ao ser aumentada gradativamente a temperatura, são obtidos sucessivamente? Então, nós já vimos lá no filmezinho, e você já viu isso em sala de aula, a gasolina, o querosene tem mais carbono do que a gasolina, é uma cadeia maior, então demora mais a sair, e o óleo diesel, né? Depois a gente tem asfaltos e assim vai. Então, resposta aí, letra B. É bom que a gente no vestibular, para cá, no vestibular a gente tem que ter conhecimentos, mas a gente tem que também memorizar, né? Decorar ou memorizar alguns conceitos importante. E nessa parte do petróleo é sempre bom saber que eu tenho ali primeiro os gases que saem, metano, né, o butano, aquelas gases todos, tá, do gás de cozinha, depois vem a gasolina, depois vem o querosene, o óleo diesel, tá certo? O óleo lubrificante, aí lá por último é que chega o asfalto, beleza? Então vamos para a nossa, ó, olha aí na figurinha, ó, eu até coloquei aí para vocês, ó, eu pego aqui o petróleo, ó, tá certo? Aqueço o petróleo, geralmente o petróleo vem com água, a gente separa ele, aquece o petróleo, quando começa a aquecer, ó, aqui no que a gente botou de queimador, o petróleo quando chega a uma certa 48 graus, ó, já está saindo lá gás, já está saindo lá gasolina, tá certo? Os gases até com temperatura menor, quando chega em 150 graus, já saiu toda a gasolina que estava aqui dentro do petróleo, ó, e começa a sair o querosene. Aí o querosene vai embora, e quando chega a 260 graus, eu continuo aquecendo o petróleo, quando chega aqui a 260 graus, sai o óleo diesel, tá certo? Aí vai embora o óleo diesel, continua aquecendo o petróleo, quando chega em 380, ó, sai o óleo combustível, tá certo? O lubrificante também, e aí vai, ok? Então, é através do aquecimento do petróleo, daquela lama negra ou castanha, tá certo? Varia de cor, que eu vou, a cada temperatura vai saindo, logo no início vai saindo o metano, vai saindo o butano, depois vem saindo a gasolina, a cada temperatura a substância vai se desprendendo da mistura que é o petróleo, beleza? Vamos aí para a próxima questão, olha uma questãozinha aí da UFRN, o chamado éter de petróleo é constituído principalmente de, então isso aqui é importante, ó, o petróleo não tem éter, como nós vimos, o petróleo, ele é uma mistura, não é uma substância, ele é uma mistura formada por várias substâncias que só possuem carbono e hidrogênio, e a gente sabe que o éter, ele tem carbono, tem hidrogênio e tem oxigênio, então o éter não está lá dentro do petróleo. Agora chama-se esse nome de éter porque nós sabemos que no dia a dia o éter é muito volátil, então ele quer saber exatamente quais são as substâncias que constituem esse éter de petróleo. Então vão ser as substâncias mais voláteis do petróleo, que como nós vimos aqui na figura anterior, ó, as substâncias mais voláteis vão ser essas primeiras aqui, ó, as gasolinas, os gases, ok? São as mais voláteis porque a pouca temperatura ela já está se separando do petróleo. Aí por isso que, como elas são bem mais voláteis, né, que as outras, do que o óleo diesel, do que o asfalto, né? Então o que é que acontece? Chama eles de éter por ser volátil como o éter é no dia a dia, mas lembre-se que do petróleo, o éter não forma o petróleo, ok? Deixa eu só apagar aqui. Pronto, o éter não está no petróleo. No petróleo eu só tenho hidrocarboneto. Mas eu tenho hidrocarbonetos que são tão voláteis que assim que eu aqueço vão logo embora, que ele associa ao nome do éter, que é aquela substância que quando a gente coloca na mão evapora logo, como o álcool também. Então, se falar do éter, ele está se referindo ali aos primeiros hidrocarbonetos, a gasolinas, né, alguns pentanos que existem lá, ok? Então, aí C5, pentano, hexano, C6, C7, tá? Então, está se referindo aos pentanos e o hexano. Não tem nada a ver com éter, que éter não existe aí do petróleo, é uma questão da UFRN, tá? Não tem nada a ver, metano e etano aqui não são chamados éter, o metano e o etano são gases que tem, aqui o metano tem muito lá no misturá-lo ao petróleo, ele sai logo, tá certo? Mas quando fala em éter do petróleo, ele está se referindo aí aos pentanos, aos hexanos, até os heptanos, ok? Então são cadeias de carbono com 5, 6 carbonos principalmente. Então quando falar em éter de petróleo, não vão marcar lá a letra A, éter, porque como eu disse, o petróleo é uma mistura que só tem carbono e hidrogênio, ou seja, formado por hidrocarboneto. E o que chama de éter no sentido figurado são exatamente
as substâncias que têm 5 carbonos, tá? Ou as substâncias que têm 6 carbonos na sua estrutura. Então, resposta letra C. Vamos para a próxima questãozinha aí. Durante a destilação fraccionada do petróleo, obtém sucessivamente produtos gasosos, nafta, gasolina e óleos lubrificantes. A ordem de volatilidade de cada fração está relacionada com... Então vamos voltar lá para o desenho, ó. Vou apagar aqui, tá certo? Só para lembrar lá, que nós já falamos isso para vocês, mas vamos relembrar aqui que essa aula é exatamente para a gente tirar essas dúvidas, relembrar sobre o petróleo. Ó, o que é que acontece? Quando eu pego aqui o petróleo, que eu começo a aquecer o petróleo, as substâncias mais voláteis vão logo embora. Primeiro são os gases, porque a gente sabe que os gases já estão ali, qualquer temperatura já está em ebulição. Muitos até na temperatura ambiente já está evaporando, né? Já está indo embora. Depois, ó, vem a gasolina. Com a temperatura em torno de 40, 50 graus Celsius, eu já separo a gasolina que está dentro desse petróleo, que como nós vimos, o petróleo é uma mistura de substâncias que tem carbono e hidrogênio, entre elas os gases, né? O metano, o butano, o gás de cozinha, a gasolina. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o gás de cozinha, tá? Eu coloquei lá no final para vocês. O queroseno, tá? E como nós falamos aqui, por que a 48 sai a gasolina e não sai o queroseno? Porque a gasolina é formada em média de 7, 8 carbonos, então a 48 graus essa substância passa, ela sai da substância, ela já é separada da substância. Já o queroseno, ele vai precisar de uma temperatura maior, porque ele já tem mais carbonos na cadeia. Então a cadeia do queroseno já é maior, o óleo diesel já tem mais carbono ainda, de tal forma que a pergunta, olha como foi interessante aqui, deixa eu passar aqui para vocês. A pergunta diz, ó, a ordem de volatilidade de cada fração está relacionada exatamente a quem? Ao tamanho da cadeia. A gasolina, ela sai primeiro lá, ela é separada primeiro na destilação lá do que o queroseno, porque ela tem menos carbonos do que o queroseno. O óleo diesel já tem aí mais carbonos na sua molécula. Então, o que faz a gente conseguir separar do petróleo a gasolina do queroseno é exatamente o tamanho da cadeia carbônica, tá? Se todos, tá? O tamanho da cadeia carbônica. Se todos tivessem o mesmo tamanho, eu não ia conseguir separar eles lá do petróleo. Beleza, vestibular? Então, lembre-se disso. Durante a destilação fracionada do petróleo, obtém sucessivamente produtos gasosos, depois gasolina, depois óleo. Isso tudo é em função de quê? Do tamanho da cadeia. O butano, vocês viram que é C4H10, então só tem 4 carbonos. A gasolina já tem aqui 7, então sai primeiro o gás butano para depois sair a gasolina. Então está relacionado com o tamanho da cadeia. Então essa figura que você vê aqui, ó, porque sai primeiro os gases? Porque tem poucos carbonos, C4, depois a gasolina, C7, então é o tamanho da cadeia carbônica. O butano lá, ele tem 4 carbonos, então ele já tem um tamanho, a gasolina já vai ter 7, 8, então já vai ter uma cadeia bem maior com 8 carbonos, ok? Então não esqueçam isso daí na parte do petróleo. Vamos passar agora para a nossa próxima questão. O gás de cozinha, GLP, é produzido por refino do petróleo, como nós vimos lá na refinaria. É falso afirmar que ele é gasoso na temperatura ambiente. Então o gás de cozinha que nós chamamos na nossa casa, tá certo? A gente sabe que ele tem poucos carbonos, geralmente é C4H10, né? Quando nós temos o butano, na verdade o gás de cozinha é uma mistura. Eu até coloquei aqui para vocês, ó, e vou ler um pouquinho antes de responder a questão. Ó. O GLP, gases liquefeitos de petróleo. O petróleo é uma mistura de hidrocarboneto, lembre-se, petróleo não é uma substância, é uma mistura de hidrocarbonetos, ou seja, só tem carbono e hidrogênio as substâncias que formam o petróleo. Não tem oxigênio, não tem enxofre, não tem nada. Formada através de uma série de transformações químicas que levaram milhões de anos para se completar. A mistura dos gases propano significa que tem 3 carbonos, a fórmula é C3H8,
E butano, but, significa que tem 4 carbono, C4H10, existente no petróleo bruto, quando é liquefeita sob pressão, constitui o que na indústria se conhece pela sigla GLP, gases liquefeitos de petróleo. Comercialmente é conhecido como gás de botijão. Então, no botijão da nossa casa, o que nós temos é C3H8 e C4H10, ok? Então, ele pergunta, este gás é produzido por refino do petróleo. É falso afirmar que é gasoso em temperatura ambiente? Correto, a gente sabe que ele é um gás, tá certo? Diferente da gasolina, que na temperatura ambiente é um líquido, tá certo? Sob pressão está liquefeito dentro do bujão? Lógico, no bujão a pressão é bem maior, ele se torna quase líquido, você percebe lá o peso dele. Mas se você soltar na temperatura ambiente, ele é um gás, como está aqui, ó. Ele é gasoso na temperatura ambiente. Dentro do botijão, ele se torna quase um líquido, liquefeito, porque a pressão lá é grande, aí transforma ele de gasoso para líquido. É menos denso que a gasolina? Sim, é menos denso que a gasolina. Por isso, lá na torre, ó, voltando lá na torre, ele sai bem mais rápido do que a gasolina, ok? Ele é um dos primeiros a sair. Tem ponto de ebulição mais baixo que o queroseno? Sim, porque o queroseno, como nós vimos, ele demora mais a sair do petróleo, então o ponto de ebulição dele é maior. Eu tenho que queimar mais o petróleo, aquecer mais aquela mistura até sair o queroseno. Então é falso afirmar a letra C. É formado por 5 a 6 átomos? Não, é formado por, como nós vimos, 3 ou 4 átomos, ok? Então a alternativa, é importante que vocês saibam, como nós informamos aqui, que o petróleo é uma substância, mas é interessante que vocês saibam que o GLP, aquele gás de cozinha que nós temos na nossa casa, também é uma mistura de 2 gases principalmente, o butano e o propano. O butano é C4H10 e o propano é C3H10. Então, esses gases aí vocês estão bem acostumados em sala de aula, falar neles, tá certo? Mas é importante aqui que vocês também memorizem essa parte das formulazinhas, ok? Beleza?